Olá, hoje é dia da gente falar em fotografia inclusiva. Minha convidada de hoje, organizada, observadora, a filha do seu Bruno e da dona Liana, é natural de Cerro Largo. Formada técnica contábil e graduanda em publicidade e propaganda, a esposa do Carlos Alberto é fotógrafa e financeira numa empresa de rastreamento. Carrega no currículo trabalhos no marketing da Jorge Bischoff, na construtora Jopar, na agência de publicidade e imagem, na concessionária Volkswagen em São Sebastião do Caí. Dentro do seu curso, a mãe de coração do Matheus, Henrique, vem batalhando muito pela inclusão, procurando mostrar a importância de desenvolvermos produtos acessíveis. No seu trabalho de conclusão, desenvolveu um álbum de fotografia pensando no design universal, mas o foco foi o deficiente visual. É um álbum de fotografias com braille, elementos tridimensionais, cheiros, músicas, vídeos, audiodescrição e o resgate de memórias. Foi o primeiro trabalho do curso de Publicidade e Propaganda com metodologia de projeto e protótipo. Para o futuro, pretende fazer especialização em audiodescrição, se dedicar à fotografia e aprimorar os estudos na área da comunicação acessível. Hoje teremos uma conversa de peso com Carla Aline Konzen. Carlinha, seja muito bem-vinda, minha amiga, para essa conversa de peso. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Amiga desde a época de 25 de julho, né? Desde a época do 25. Tu morou muito tempo em Novo Hamburgo? Até os 18 anos. Foi a maior parte Mas só do nasceu tempo. em Cerro Largo, então? Eu nasci em Cerro Largo, com 5 anos eu vim para Novo Hamburgo e me criei em Novo Hamburgo, minha história toda foi ali. Conheço minhas amigas até hoje, da época do 25. Fiquei bem faceira, que teve um colega que teve aí essa semana, o Demian. O Demian, estudou verdade, comigo desde a teu primeira colega, série né? também. Querido Demian. É bem legal. E aí, o que te levou para mudar essa vida? Saiu de Novo Hamburgo, foi para... Moras hoje... Em Taquara. Há muito tempo já em Taquara. 17 anos. Eu fui primeiro para São Sebastião do Caí, fiquei um tempo lá, o pai e a mãe tinham um restaurante lá. E depois surgiu a oportunidade para eu trabalhar em Taquara. E aí eu fui para lá com o intuito também de estudar na faculdade, né? Começar a fazer a faculdade. Comecei fazendo administração, fiz 4 anos de administração, porque eu trabalhava há muito tempo na área administrativa, né? E depois, durante o curso de administração, os próprios colegas do curso, mais alguns familiares, começaram a dizer que eu podia ir para outra área, né? Foi quando eu resolvi mudar para publicidade e propaganda. Só não trocou o ramo ainda da profissão, exatamente, né? Não totalmente, ainda não. Continua trabalhando na área administrativa financeira de uma empresa. Isso, né? continuo como financeira e estou em segundo plano com a fotografia, que é a minha paixão, né? Que acaba ficando mais para os finais de semana e durante a semana, às vezes, alguma coisa eu consigo ajustar também. Mas já teve experiência na área de marketing? Já trabalhei 1 ano ali na Jorge Bischoff. Foi uma experiência muito legal, que eu fiquei bem feliz. Mas na cidade de Taquara tem pouco mercado para publicidade e propaganda, são poucas empresas que têm, então teria que se deslocar para outros caminhos, né? Como o meu foco é fotografia, eu acabo querendo me dedicar mais nessa parte mesmo. O que te levou para a escolha desse trabalho? Trabalho de conclusão. Eu sou casada com o Carlos, que ele é deficiente visual. E quando eu conheci ele, teve um amigo nosso que me passou várias recomendações, assim, de como, cuidado para botar o copo, que nós ia ter um jantar, cuidado com o talher, mas me passando umas recomendações. Tudo certo. E aí, logo que a gente começou a se conhecer, eu percebi que foi muito fácil lidar com ele, eu não tive dificuldade nenhuma, né? Mas ele me falou uma coisa que me deixou, que me impactou muito. O deficiente visual, com o tempo, não todos, né, mas alguns, no caso dele foi isso que aconteceu, com o tempo vai perdendo algumas referências de memória. E no caso dele, ele não lembra nem do rosto dele. É muito fácil para o deficiente visual lembrar de objetos, lembrar de arquitetura, né? E hoje o celular, tudo tem uma facilidade também que ajuda a comunicação, tudo. Mas a questão visual, ele tem essa dificuldade.
E aí, as minhas memórias se deram muito em função das fotografias. Então, muitas coisas que eu lembro hoje era em função das fotografias que eu tinha quando eu era criança. E eu queria desenvolver algo que fosse possível para ele também fazer nesse sentido. Então, eu fiz uma pesquisa com 9 deficientes visuais. Eu vim aqui na Deves falar com o seu Flávio, ele me ajudou bastante na questão do braille, na questão de a parte do celular, que todos os celulares hoje vêm com a tecnologia acessível, né? Eu aprendi a usar a acessibilidade do meu celular com o seu Flávio. E daí eu fui pesquisando que eles também têm as referências deles, se dá pelo tato, se dá pelo olfato, por outros elementos. E tudo isso eu consegui reunir dentro do álbum. Por que tu foste tão a fundo nessa questão de buscar compreender como funciona a acessibilidade celular, por exemplo? Eu queria desenvolver um produto que fosse útil para quem tem a deficiência visual, como o foco era o deficiente visual. Durante o processo do trabalho, ele me surgiu a oportunidade de eu participar de uma feira, foi a Feira Expotar, em Canoas, que é uma feira de acessibilidade. Quando eu estava lá, eu conversei com um menino de Bagé, se eu não me engano, que ele era daltônico. E ali me deu um clique, que esse álbum que eu estava desenvolvendo, com foco no deficiente visual, não é um álbum que é só para o deficiente visual, é um álbum que pode ser para todo mundo, por isso o design universal, porque pode ser para o daltonismo, pode ser para quem tem Alzheimer. Então, a ideia de fazer o álbum fui tão a fundo para mim entender exatamente com os deficientes visuais o que para eles é importante numa fotografia. E aí, dos que eu entrevistei, né, que foram 9, claro que daqui a pouco dá para aprofundar mais, é um protótipo, dá para melhorar ainda mais o álbum, eles falaram que a audiodescrição é o principal elemento, porque dá uma maior riqueza de detalhes na descrição das imagens. Então, no caso, o álbum que eu desenvolvi, eu fiz ele separado em 2 partes. Uma, a parte de memórias, que conta um pouquinho a história do Carlos, do meu marido, e a outra parte com emoção, que eu pedi para cada membro da família escolher uma foto e fazer um depoimento. Puxa então, vida. no álbum tem a foto no lado esquerdo, a audiodescrição através do QR Code do lado direito. Na parte inferior esquerda tem um vídeo que tem o áudio da pessoa fazendo depoimento para ele, ou nas outras páginas de memórias tem um áudio referente àquela foto, que lembre alguma festa ou algum aniversário. E daí no cantinho direito tem os elementos tridimensionais, né? Que é ou um saquinho que tu pode tirar e abrir, ou se não só um elementinho em alto relevo, alguma coisa que remeta à fotografia. Eu conheci, a gente teve a oportunidade de contar a história aqui do Joel Reicher, né? Que é um grande fotógrafo, que é daltônico, né? E aí eu fiquei surpreso como poderiam alguém ser fotógrafo sendo daltônico. E aí ele me disse assim, não, eu fui numa mostra na Unicinos de um fotógrafo cego. E tem. E aí ele disse assim, que ficou encantado com a sensibilidade dele, sem conseguir enxergar, né? O que ele estava percebendo é através de outros elementos. Outros elementos. Fantástico isso. Agora, eu acho que o teu maior desafio, além de proporcionar, de desenvolver isso, uma pessoa em Porto Alegre te inspirou, né? Sim, a Márcia Bial. Que fez um trabalho próximo disso, né? Sim, ela fez um álbum sensorial e ela foi a pioneira aqui no estado. Ela contou com mais 2 pessoas para ajudar ela a desenvolver. Foi bastante divulgado. Só que daí eu gostaria de fazer um álbum diferente do dela, para que fosse acessível em todos os sentidos, mas também acessível no custo. Então, eu achei isso fantástico. O teu desafio é duplo. É fazer, sim, com que um deficiente visual possa ter acesso a ele, mas, sobretudo, que todo mundo possa ter acesso a partir de um custo muito próximo das pessoas, né? Sim, muito mais próximo, porque cada álbum é único, né? Porque cada pessoa também é. Então, não tem como definir um custo fixo. Tu pode ter uma base, mas vai depender do que é necessário para cada tipo de pessoa, né? No caso do meu marido, aqui nesse projeto eu botei o Braille, mas ele não usa tanto o Braille. Então, eu fiz junto para ele um pendrive. Ele faz a leitura Braille. Faz a leitura Braille, mas ele usa muito pouco, né? Então, ele usa mais o computador.
não é que está substituindo. O Braille é extremamente importante, principalmente na questão da alfabetização, mas as tecnologias como os leitores de celular e os de computador, eles acabam sendo mais utilizados do que o próprio Braille em alguns momentos, né? E no caso do álbum, meu marido deu uma lida pelo Braille, mas eu fiz também para ele um pendrive para ele botar no computador para escutar a descrição das fotos, para escutar todos os áudios, então ficava mais assim. E também utilizei o QR Code como recurso para reduzir o custo, né? Utilizando as tecnologias que já existem, né? Trazendo para o produto. E como fica a percepção dele a partir da audiodescrição, né? Porque também é uma coisa que vem evoluindo muito. E claro, existem alguns padrões, mas também fica aquele nosso sentimento assim, puxa, ele não consegue enxergar, então ele forma a ideia dele, ele forma aquela cena, aquele quadro, a partir do que tu está narrando, né? Sim. O que tem ali, alguma riqueza de detalhes, né? Mas que sempre daí fica com um caráter muito pessoal de quem está narrando. Né? Na verdade, a questão da audiodescrição, e é isso que a minha intenção é agora aprimorar para o próximo ano, né? Que esse ano eu ainda estou na parte de terminar a conclusão do curso, né? Que eu me formo agora em fevereiro. A audiodescrição é um trabalho lindo. Tem pessoas já em Porto Alegre, que nem a OVNI, a Mimi, tem a Letícia Schwartz. Mimi é uma referência, né? E a Letícia Schwartz também, da 1000 Palavras, elas são assim, as referências para fazer. Então, não tem muito curso ainda para fazer, mas tem que ter, a audiodescrição ela tem que ser imparcial, tu tem que simplesmente descrever o que está escrito, e tem regras para descrever, assim, da esquerda para a direita, de cima para baixo, e algumas coisas assim. Então, para deixar que a pessoa que está ouvindo faça a própria a projeção da imagem que ela quer, né? Mas procurar descrever o mais fiel possível, descrever nome de pessoas. Isso foi uma das coisas que também o pessoal que eu fiz a entrevista, dos deficientes visuais, eles falaram muito para mim. Que quando fosse descrever, o que era importante conter na descrição. Isso eu também quis saber, porque eu fiz audiodescrição sem ter o curso, né? Fazendo assim pelo feeling mesmo, né? E aí eles falaram que é importante descrever as pessoas que contêm a foto. Não é importante descrever se está usando brinco, se está de roupa. Alguns acham que é. Então, eu acho que a ludicidade, ela viaja, extrapola qualquer possibilidade a partir da riqueza que tu vai dando de detalhes. E de detalhes, né? Mas quanto melhor a audiodescrição, melhor vai ser o efeito que vai dar, né? Eu tenho certeza disso. E claro, quando a gente lê um livro, a gente não tem a foto na frente, né? Não tem o filme, cada um de nós, e acho fantástico esse processo criativo na nossa cabeça, né? Tu tá lá lendo o livro e aí o personagem é descrito de tal forma, se eu desenhar o personagem, se eu desenhar vai ficar horrível, mas se algum desenhista for fazer a sua percepção, vai ser completamente diferente de um outro desenhista, né? Cada um forma através do seu lúdico essa percepção. Eu não conheço o teu marido, Carlos Alberto Volk, né? Mas eu tenho um grande amigo em comum a ele, que é o Roberto Sibel, que me fala dele há talvez 20 anos ali, me narrava, olha, ele está perdendo a visão, é degenerativa, né? Cada vez ele vai para um lugar mais escuro, com as letras gigantes, para conseguir perceber no máximo brilho a leitura do computador. E, claro, a acessibilidade era uma coisa ainda que vinha sendo desenvolvida. Tu me disse que hoje ele é deficiente físico, visual total, né? Total. Mas que ele consegue ter uma interação tão boa quanto antes, continua no laboratório dele, desenvolvendo, é dono da Pináculo, que é uma empresa de tecnologia. Ele é um grande inventor. Já pedi a Carlinha que faça a intermediação, porque quero trazer ele para essa conversa de peso. Sim. E eu fiquei encantado com a nova invenção dele. Dá um spoiler para mim, depois ele vem contar aqui. Tá. Eu sempre fui de fazer muita dieta. E aí estava sempre me cuidando. Então a gente gosta muito também de carne defumada. E aí a gente pegou e ele disse assim, vamos fazer um defumador e vamos começar a fazer. Tá, daí ele mandou um amigo dele fazer um defumador de madeira. E aí eu tinha que buscar serragem, nós ia para longe buscar serragem, pegava, botava numa lata, passava uma tarde inteira fazendo os defumados, enchia de picumã os defumados, porque ficava botando para fazer fogo, né?
E aí aquilo não estava dando muito certo e ele ficou um tempo pensando, não me falou nada. Daqui a pouco ele começou a fazer uns testes em casa e tal, desenvolveu um defumador elétrico que é desse tamanho, que tu bota a carne ali crua, bota um pedacinho de madeira que é tipo 5x5, 10x10, bem pequenininho mesmo, em cima de uma resistência, programa quanto tempo tu quer de defumação, 6 horas ali, bota ali pronto e vai para casa, vai no sofá, olha a televisão. E quando vem tá tudo prontinho. Eu já era fã dele, depois de saber disso eu fiquei um fã maior ainda. Você disse que o produto já está sendo comercializado? Já está sendo comercializado. Produxi, né? Isso, com 2x e I no final, né? Isso, Produxi. tem o site, é www.produxi.com.br. Mas tu traz ele aqui também. Trago, sim. Mas tu volta no segundo bloco para a gente mostrar o teu trabalho, pode ser? Pode ser. Hoje numa conversa de peso com a fotógrafa, a graduanda em publicidade e propaganda, minha amiga Carla Aline Conzan. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo a fotógrafa financeira da empresa de rastreamento Rastricel, né? A Carla Aline Conzan, a Carlinha, querida amiga da época de 25 de julho. Fotógrafa desde criança, mas fotógrafa de verdade, desde que foi descobrir na faculdade. Na faculdade. Técnica tu foi desenvolver na publicidade e propaganda. Na verdade, eu nunca parei para pensar que eu podia tornar a fotografia uma profissão. Até eu entrar na faculdade e fazer todos os cursos que a publicidade proporciona, que é um leque, né? Mas daí eu tive aula com o professor Matheus Portal, fiz cursos depois com ele também. Ele foi meu avaliador também no TCC. E aí ali eu me apaixonei pela fotografia e estou me desenvolvendo cada vez mais. Na Facate, em Taquara. Na Facate, em Taquara. Uhum. Essa grande universidade que cada vez maior. O que é Pedacinhos de História? Em um livro da Carla que está aqui na minha mão. Pedacinhos de História, eu reuni nesse álbum alguns projetos que eu desenvolvi agora no decorrer desses últimos anos. O projeto Álbum Sensorial, que é o que eu desenvolvi para o meu marido e que também a ideia é que outros fotógrafos que está aqui, é o primeiro destaque da... Que tem uma frase que eu gosto muito. Se eu não presto atenção, eu não vejo. Isso aí. Do Padre Fábio de Mello. Do Padre Fábio de Mello. Depois tem o projeto Minhas Origens, que é tipo contar um pouquinho da história das pessoas, de onde elas vieram. Essa aqui foi uma Sempre com QR Code aqui do lado. Sempre com QR Code que direciona para um vídeo do ensaio que foi feito, né? Ou por algum vídeo de foto. Conheço essa senhora aqui. Minha mãe, nosso ensaio da origem alemã. No vídeo ela imita o pai dela. E foi o legal do ensaio Olha, da minha mãe. Linda. É que foi uma coisa bem espontânea, assim. Essa foi um ensaio africano que a gente fez, deu bastante repercussão. Esse é um ensaio de uma amiga minha, que ela foi inspirada na avó dela, de alma serrana, a Luciana Etelvain. Mexendo nas favelas no fogão a lenha. Projeto Amazonas. Olha, também que com ela. Tu também é uma amazona, né? É, eu sou apaixonada. E por isso que surgiu o contato. Hoje eu não cavalgo mais, não tenho mais cavalo. Os ensaios infantis. Mas a paixão, até por aí que surgiu essa questão do Projeto Amazonas, para mim continuar com contato Aqui é o com as Matheus pessoas. Henrique? Não, esse é meu afilhado, Tomás. Ah, tá bem, Tomás. São os ensaios infantis e ensaios de casais também. Muito bem, e é também um mostruário, né? É também um mostruário para ver o tipo de álbum que é feito. feito. Aqui eu tenho esse material aqui, deixa eu mostrar ele aqui, que é aqui em braille, né? Braillezão, que nem diz meu marido. São pérolas, né? É. Onde está escrito memórias embaixo, está escrito memórias em cima e uns coraçãozinhos em 3D para a gente poder perceber. É. E aqui dentro está o álbum Memórias.
E eu procurei botar sempre o texto junto, porque ele tem que ser acessível para todo mundo, né? Então, quem não lê Braille também tem que ter a oportunidade de saber o que está escrito, Não né? é exclusivo. Nem... Não. Olha, aqui já começa com um texto escrito em português na nossa grafia, uma descrição... Esse QR Code aqui, de cima, é o que dá o texto que está escrito ali. E que também está em Braille embaixo. Que está em Braille embaixo. E contém aqui... Uma surpresa, como disse meu marido. Ah, surpresa! Toda vez que tem esse saquinho, daí tu pode tirar o que tem dentro e manusear. E aqui não tem nenhuma foto oculta em nenhum lugar, não, né? Não. É só a abertura do álbum mesmo. É. Aqui sim. Aí começam as fotografias. E evidentemente que a gente percebe que ele é lindo, mas que ele tem um investimento acessível mesmo, né? Acessível. É preciso ter acesso a uma impressora em Braille, evidentemente, né? Mas o QR Code ele é extremamente acessível também, né? O código aberto, tanto o áudio, a audiodescrição quanto a descrição o áudio quanto a descrição da foto, e escrito embaixo da foto a união das famílias Folk e famílias Bardelotto, né? Da parte de mãe, Nossa, Inês o Zé Bardelotto. aqui, ó. Calçados Delotto. É tio do É Carlinhos. tio do Carlinhos, é. Aham. E embaixo de cada QR Code, para que pudesse saber onde posicionar, eu coloquei uma pérolazinha para dar sensibilidade, né? Porque senão fica difícil Que de não tem identificar. exatamente no Pedacinhos de História, né? Não, no pedacinho de história não, Porque não é exatamente o objetivo dele. Não, isso... E aqui, evidentemente, para mostrar que aqui a gente está falando de família, ela põe uma árvore para determinar que é uma árvore de família, né? A genealogia dele. O que é isso aqui? Foto com os amigos dele, no aniversário dele. Daí tem um elemento que lembre que eles gostam muito de fazer churrasco. Ali, no outro lado, é foto de um baile. Dançarino? Mas, isso foi uma coisa bem legal de contar. Quando eu conheci ele, teve duas cenas, eu não sei se dá para contar. Claro. Duas cenas que chamaram bastante atenção. Primeiro que eu perdi ele em Gramado. Como perdeu ele em Gramado? Eu perdi. No dia que ele foi me pedir em namoro... E ele ainda casou contigo ele depois casou, teve coragem. Como assim? Depois tu vê com ele o que passou na cabeça dele, mas ele casou. A gente foi num espetáculo que ia ter lá em Gramado e tinha uma fila muito grande e tinha várias entradas. E eu disse pra ele assim, tu espera aqui na fila que eu vou correndo lá pra ver onde é que tá, porque já estava em cima do horário para entrar. E quando eu voltei, cadê ele? Não estava. E eu estava na área 54, tentava ligar para ele e pensava assim, como é que ele vai me dizer onde é que ele está? Como é que eu vou achar? Porque eu não tinha noção de como a gente ia se comunicar, né? Primeira vez que a gente estava saindo. E daí o que aconteceu? Quando ele estava ali, a fila andou e a pessoa que estava atrás dele começou a conduzir para ir para frente. E foi indo para frente. Quando eu consegui finalmente ligar, aí eu avistei ele. Daí eu já estava caminhando perdida lá em Gramado. Aí eu avistei ele, fui correndo assim, eu disse, meu Deus do céu. Foi um sentimento muito, muito ruim e muito bom ao mesmo tempo de ter encontrado ele. E aí foram pro baile dançar mesmo, né? Daí... Dançarino mesmo, dançarino. né? Ele já dançava, mas eu queria que ele dançasse um chamamé figurado. Que não é uma coisa muito simples. Nem para quem enxerga tudo, imagina. E aí eu disse para ele, vamos vencer esse desafio. E ele topou na hora e dança, que é uma maravilha, bailarino. Já apareceu por aí, a gente, volta e meia o pessoal foi tipo conhece dançando. Gincana, assim, o casamento de vocês, assim. Tipo gincana. Onde está o Carlos? Né? Depois... Aprenda a dançar no chamamé. Vendado. Tu tava vendado eu também? Não. Olha só, viu, Carlos? Foi que coisa injusta. Que coisa Vou ter que fazer agora para eu aprender. Coisa linda, encontro lá em 2013. Ali está o Matheus pequeno na formatura. Na formatura, o que acontece? Eles fazem a polonésia. Sim. Porque a gente foi fazer o curso para aprender, porque eu não sabia passar para eles os passos do homem, né? Eu sabia como é que tinha que fazer, mas eu não sabia como passar. Eu disse, vamos lá. Daí a gente conversou com o nosso professor, o Gilmar e a Mari, e que eram amigos meus de longa data, e daí eu disse assim, a gente vai fazer o curso com vocês. E a gente fez o curso com eles, eles ensinaram. E no dia da formatura tem uma parte da polonésia que vai um para cada lado.
E como é que o Carlinhos ia? Não ia poder levar a bengala junto para estar conduzindo, né? Aí o Matheus se dispôs a ir com ele. O Matheus era o guia dele aqui. Foi o guia dele só nessa parte da Polonésia. Foi muito lindo. O Matheus é muito parceiro. Coisa linda. Meu pai. Ele toca gaita também. Toca gaita, Carlos. E aprendeu depois que perdeu a visão. Que evidentemente, né, um instrumento é muita dedicação, né? Muita dedicação. Todo cheio de recortes aqui, uma guitarra, né? Sempre com um presentinho. Essa é a parte da com emoção. Agora ali começam os depoimentos. Nessa parte aí começam os depoimentos. Que desenho é esse? Um desenho que o Matheus tinha da época de escola, que ele não lembrava, mas ele já fez com alto relevo para o pai dele saber, quando era pequeno, que ali era o cabelo dele. Uhum. Carlos pequenininho, a família dele. E é claro que a gente olha isso da vontade de ouvir, porque tu vê os elementos que te desafiam a querer entender o que tem aqui. A foto com uma pequena legenda, né, relembrando um momento especial. E aí tem um Fuca, e aí com seu pai nas rodas de chimarrão, e aí tem uma roda. Dá vontade de querer ir além e entrar na história de vocês, na história dele, especialmente, já que o livro foi feito para ele. O livro feito para... E essa rosa? A gente vai nos bailes, a gente faz uma vez por ano a gente vai num baile em São Leopoldo na casa da tia Marinês do Baldo, que são tios do Carlinhos. E a tia Marinês, quando a gente vai lá, a gente posa na casa dela. E ela deixa a casa toda muito perfumada para nos receber, assim, fica uma suíte, né? E aí por isso que eu botei para lembrar dela. Agora fiquei mais curioso ainda de saber o que essa borboleta está fazendo aqui, né? A borboleta é uma das minhas marcas, né, que eu uso, que remete à transformação. Quando eu conheci o Carlos, ele transformou a minha vida, assim. Olha esse coraçãozinho então, no final aqui. Para mostrar também que a gente é espelho. Somos todos espelhos, todos reflexos. É um coração com espelhado. Um espelho dentro. Isso. Amei. Lindo trabalho. Preciso perguntar qual foi a nota do TCC? Ele me rendeu, vai sair na revista Universo Acadêmico, da Facate esse ano. Viu? Foi o trabalho escolhido do curso de Publicidade de 2018, que eu fiz ano passado. Então, vai sair na revista científica da Facate. E também eu escrevi já um artigo dele, que vai ser um livro que vai ser publicado ano que vem. Que, assim, uma das coisas no trabalho de conclusão que foi bem complicado de fazer foi a questão de material bibliográfico, né? Não tem quase nada sobre acessibilidade. Então, eu tenho um outro conhecido meu de Nova Petrópolis, que é o André, e ele é até patrono agora, o primeiro patrono cego de Nova Petrópolis, da Feira do Livro de lá. Ele vai escrever um livro para o ano que vem sobre reunir vários artigos sobre acessibilidade. E um dos artigos vai ser o meu. Prova de quanto a gente tem como sociedade para evoluir, né, cara? É verdade. Quanta coisa a gente tem que fazer e continuar caminhando para que a gente possa ter realmente uma sociedade mais igual, né? De oportunidades iguais, de direitos, de acesso a todos os prazeres, a todas as coisas maravilhosas da nossa vida. Quero agradecer demais a Ingrid. A Ingrid foi quem me indicou, a Carlinha nem sabia que a Carlinha estava fazendo isso. Fiquei feliz da vida com essa indicação e a gente está podendo aí contar um pedacinho dessa história. Adorei conversar contigo. Muito obrigada. Hoje numa conversa de peso com a fotógrafa graduando em publicidade e propaganda, a financeira dessa empresa da Rastrecel, mas sobretudo a esposa do Carlos Alberto e agora fotógrafa inclusiva, Carla Konzen. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.